Uma Vida de Obediência, de Elizabeth Elliot. Graça, livro, espírito e mais uma coisa. Uma mulher com excesso de peso me disse que havia orado durante anos para que Deus lhe tirasse o apetite. Ele não o fez. Ela continuou a ganhar peso até ficar descontente consigo mesma. Senhor, por que não respondestes à minha oração e tiras o meu desejo de comer? Perguntou ela. Então, o que você teria que fazer? Ele lhe perguntou. Vi imediatamente que eu tinha uma responsabilidade. Eu não teria tido nenhuma responsabilidade se eu não tivesse a tentação de comer. Percebi que Deus não ia facilitar tanto para mim. Eu tinha que começar a me disciplinar e a confiar nele para me ajudar na minha decisão. Deus não faz todos os movimentos por nós. Ele nos dá os meios para a disciplina. Será que a disciplina então nos salvará? Não, é Cristo quem nos salva. Precisamos ser muito claros a esse respeito. Desde os primeiros dias do cristianismo, as pessoas caíram no erro de pensar na disciplina como um meio de salvação. A salvação é um presente, puramente um presente, para sempre um presente. É a graça, e nada além da graça que a obtém para nós. A disciplina não é minha reivindicação sobre Cristo, mas a prova da reivindicação dele sobre mim. Eu não o torno Senhor, eu o reconheço como Senhor. Fazer isso com honestidade envolve a plena intenção de fazer a vontade dele, ou seja, de viver sob a disciplina da palavra dele. Mas mesmo isso não é algo que conseguimos sozinhos. 3 coisas nos ajudam. Se nós somos cristãos, estamos sob a graça. Somos disciplinados por ela, porque a graça de Deus se manifestou. E por ela somos disciplinados a renunciar a caminhos ímpios e a desejos mundanos, e a viver uma vida de temperança, honestidade e piedade. Se nós somos cristãos, temos um livro de regras. Somos disciplinados por ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a renovação dos modos e para a disciplina no viver reto. Tito 2, 11 e 12. Se somos cristãos, temos o Espírito de Deus. Somos disciplinados por ele. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, mas um que inspira autodisciplina. 2 Timóteo 1, 7. Aí está, a graça torna isso possível. A Escritura aponta o caminho. O Espírito inspira. Mas há mais uma coisa. Ainda há algo que o homem pode fazer. E essa é a maior coisa que qualquer homem pode fazer. Depositar sua plena confiança no Deus vivo. Fé é a única coisa exigida. Há algo que finge ser cristianismo, mas que é, na maioria das vezes, um humor. A medida de sua fé é apenas a medida do sentimento. Adoro o sentimento que tenho quando me encontro com o maravilhoso povo de Deus. É uma canção que descreve tudo o que algumas pessoas sabem sobre fé. Quando o sentimento está lá, elas têm fé. Quando o sentimento foi embora, eles perderam a fé. Tiago coloca isso de forma bem clara em sua epístola. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 14 e 22. Essa fé não é nem um humor, nem um sentimento, mas obediência prática é claramente vista quando Jesus coloca a responsabilidade de perdoar diretamente sobre os apóstolos.
7 vezes em um dia, disse-lhe Jesus. Eles devem perdoar o mesmo homem. Eles perceberam vagamente que isso exigiria fé e que a fé deles não era grande coisa. O humor e o sentimento não fariam muito para permitir que eles obedecessem a essa ordem. Senhor, aumenta-nos a fé, disseram eles, muito provavelmente se refugiando da obediência, deixando implícito que não se poderia esperar que eles obedecessem até que, por algum milagre especial da graça, lhes fosse dada uma superabundância de fé. Superabundância de fato. Ora, mesmo a fé, não maior do que uma semente de mostarda, poderia desarraigar uma amoreira. Disse-lhe Jesus. A maneira de aumentar a fé deles era ficarem ocupados e fazendo o que deveriam fazer, e depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Não há muito desse espírito hoje em dia. Nós não reconhecemos o senhorio. Não nos vemos como a disposição do Senhor. Esperamos apreço. Gostaríamos de pelo menos um agradecimento e talvez um pequeno tapinha de aprovação nas costas. Se agradasse ainda a homens, disse Paulo, não seria servo de Cristo. É aquele que está no comando que devemos prestação de contas do que fazemos, não aos espectadores. Quando um servo faz um serviço, isso é meramente o que é esperado dele. Não há nada fora do ordinário sobre isso. Um casal que eu conheço estava casado há apenas 1 ou 2 semanas quando a esposa foi às compras. O marido se perguntava o que poderia fazer por ela, enquanto ela estava fora, que lhe agradaria e a surpreenderia. E lhe mostraria o quanto ele a amava. Veio-lhe à mente um pano brilhante. Ele se ajoelhou e esfregou o chão da cozinha. Foi uma tarefa humilhante em sua opinião, e ele se sentiu extremamente humilde ao realizá-la. Como Anne ficaria espantada, ele esperou ansioso pela volta dela, pensando que grande bênção é o ato de dar. Ela dirigiu pela entrada da garagem, desfilou pela cozinha, colocou as sacolas de supermercado no balcão e olhou para o chão. « Oh, o chão está limpo. Obrigada, querido. » Foi tudo o que ela disse e foi arrumar as coisas. O homem me disse que ficou se sentindo para baixo durante 3 dias. Ele ficou magoado, sentiu-se insultado, não foi devidamente apreciado. E a bênção de dar foi drenada em um instante, porque ele não tinha recebido o tipo de agradecimento que esperava. Anne não tinha ideia de qual era o problema. O que ela não sabia era que seu marido nunca ouvira falar de um homem fazendo algo como esfregar um chão para sua esposa, especialmente de forma voluntária, que tivesse pensado nisso tudo sozinho. O que ele não sabia era que na família de sua esposa nenhuma mulher jamais havia feito esse trabalho. O pai dela considerava aquele um trabalho de homem e o fazia naturalmente. Aquele jovem marido levou a lição a sério. Ele agora acredita que seria sábio para todo cristão estabelecer como lema pessoal a lição que Jesus ensinou. Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Foi-nos dada uma tarefa. A fé é essa tarefa. Não nos deixemos iludir pensando que estamos fazendo qualquer contribuição para a nossa salvação eterna, que estamos fazendo um favor a Deus ou que Ele nos deve qualquer coisa pela obra feita. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:8-10. Projetado para boas obras. É tão simples quanto isso. Foi uma ideia de Deus. Ele fez o projeto. Ele espera que nós trabalhemos assim como projetista de um instrumento de precisão. Se ele entende os princípios envolvidos e faz o projeto de acordo, ele espera que a coisa funcione. Não é um grande crédito para o instrumento se ele funcionar.